Colegas, agora é um processo que foi tirado de pauta, doutor Marcelo Campos, é o primeiro da sessão de hoje, 2025-011-46122. Nós temos o recorrente, é o Estado de Sergipe, doutor Evânio José Moura e doutor Rafael Sandes. Está aí? Está aí, né? Pronto. Então, recorrente, doutor Evânio, por favor, doutor Evânio, seja muito bem-vindo. 5 minutos, iniciando às 8h56. Excelentíssimo magistrado presidente desta egrégia segunda turma recursal, doutor Aldo Albuquerque, excelentíssimo doutor Marcelo Campos, ilustre relator, excelentíssima magistrada, doutora Isabela, serventuárias desta turma recursal, colegas advogados, gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do meu querido amigo doutor Rafael Sandes, ilustre colega de conselho da OAB, onde atuamos juntos, um colega absolutamente leal, de uma cortesia admirável. Receba meus cumprimentos. Vamos ao bom combate. Bom, quando o processo já estava pautado, a Procuradoria do Estado foi surpreendida com uma questão de ordem suscitada pelo recorrido. Foi justamente essa questão de ordem que motivou a retirada de pauta. Então, comecemos por ela. O que diz o recorrido? Que o recurso do Estado de Sergipe é intempestivo, porque tem que se aplicar o tema 549 do STF. Vossas Excelências se preparem, porque vão chover recursos ou argumentos dos recursos com esse tema. Por quê? Porque esse tema, que não é novo, esse tema é de 2013, diz que não se aplica no âmbito dos juizados especiais federais a prerrogativa da intimação pessoal da Procuradoria, do caso lá da União, que seria a AGU. O que os colegas advogados estão fazendo? Estão suscitando esse tema, alegando a intempestividade dos recursos do Estado de Sergipe, porque o Estado de Sergipe, essa turma recursal, sempre aplicou o CPC, que fala da prerrogativa da intimação pessoal da Fazenda Pública. Sempre aplicou, sempre. Aí, do nada, os colegas trazem um tema de 2013 para dizer, não, o recurso do Estado é intempestivo. Ocorre que mesmo o tema 549, já em 2 oportunidades, doutor Marcelo, eu fiz questão de peticionar, apenas para mencionar, certamente Vossa Excelência conhece, mas para enfatizar, que na reclamação 81.586, relatora ministra Carmen Lúcia, e na reclamação número 81.423, relator ministro Flávio Dino, em ambas as reclamações, o Supremo afasta essa tese da intempestividade, dizendo que o tema se aplica apenas aos juizados federais, não se estende automaticamente para os juizados estaduais. Então, essa é uma discussão que certamente essa turma vai travar, talvez até levando para uma uniformização de entendimento. Mas, independente disso, agora, no caso concreto, ainda que a turma entenda que se aplica ao tema 549, no caso concreto não é possível aplicar. E explico por quê. Pelo princípio da boa-fé e da cooperação processual. O Estado de Sergipe foi intimado 2 vezes da decisão. E o que acontece quando a parte é intimada 2 vezes? Eu considero sempre a última intimação. É óbvio. Eu considero sempre a última intimação. Então, ainda que eu considere aplicável o tema 549, neste caso não há intempestividade, porque da última intimação não transcorreu o prazo recursal. Tempestivamente, o Estado de Sergipe interpôs o recurso inominado. Superada essa questão de ordem, vamos à questão de fundo, que é relevantíssima. O recorrido, conhecido policial civil, que responde a 23 PADs, eu não errei o número,
são 23 processos administrativos disciplinares, que está, inclusive, demitido, lutando para reverter a sua demissão em um mandado de segurança que tramita no Tribunal de Justiça, relatora desembargadora Simone, liminar negada, inclusive. Ele passou a sistematicamente atacar todos os padres com a seguinte tese, doutor Aldo. Ele diz que todos os padres em curso no âmbito da SSP Sergipe são ilegais, fere, na ótica dele, o princípio do juiz natural, porque as leis estaduais número 3.150 de 92 e 4.364 de 2001, que são leis que regulamentam a carreira policial civil, falam que no âmbito da Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe deve existir uma comissão permanente de disciplina. E ele diz, como por intermédio de uma portaria, o Estado de Sergipe criou 8 comissões, essa portaria extrapola os limites da lei, logo é ilegal, logo a comissão é ilegal, logo a punição que a comissão recomenda e que o secretário ou o governador do Estado, porque no caso da demissão foi o governador Belivaldo quem o demitiu, são ilegais. Só que ele está completamente equivocado. E eu explico, tento ser sucinto, já peço a compreensão, dada a complexidade da matéria. Doutor Evânio, os advogados que já estão aqui já sabem, né? O senhor agora, doutor Evânio, está vindo com mais frequência, já vai perceber também essa nossa praxe aqui na Turma Ecussal. Obviamente, nós temos que ser fiéis ao tempo de 5 minutos, né? Mas existem situações onde o direito em jogo é muito mais importante do que a eventual formalidade de tempo. E nós estamos aqui tratando de uma situação que acarreta a perda de um cargo no servidor público, uma regra que pode mudar todos os procedimentos administrativos do Estado de Sergipe. Então, obviamente que é bom que o senhor se preocupe com o tempo, obviamente, para não extrapolar de forma demasiada, mas jamais deixe de falar algo que o senhor entende razoável e necessário na defesa de sua tese por causa do tempo. Eu agradeço a compreensão, até porque eu passei a vida treinado para falar em 15 minutos. Aqui eu tenho que comprimir 15 em 5, né? Tem que ter um poder de síntese muito grande. Pois bem, então, agradecendo a compreensão de Vossa Excelência, eu retomo dizendo que essa tese do servidor ou ex-servidor não é nova. Ele, no processo 2022-112-00273, que tramitou na 12ª Vara Cível, Vara da Fazenda Pública, titular o ilustre magistrado doutor Marcos Pinto, ele suscitou, doutor Marcelo, essa mesmíssima tese. Só que lá não logrou êxito. Lá, o doutor Marcos Pinto recomendou que o Estado de Sergipe, em 180 dias, edite uma lei apenas para descrever adequadamente a remuneração dos membros dessa comissão. Porque os servidores que são convocados para participar dessa comissão, doutor Aldo, recebem um adicional de participação de comissão, porque ninguém quer. Essa que é a verdade, ninguém quer punir seus próprios colegas. É uma missão terrível. A corregedora pediu uma audiência lá na Procuradoria do Estado e disse a vários procuradores, olha, nós temos um problema sério. Por quê? Porque cortar na própria carne é, historicamente, um problema. E essa gratificação é muito baixa e, de fato, é um valor irrisório. E o cara pensa, pô, eu passar a tarde inteira colhendo depoimento para recomendar punir colega para ganhar uma remuneração irrisória? Perfeito. O doutor Marcos, então, na parte em que o doutor Rafael sustenta que é a nulidade dessas comissões, ele negou o pedido. Tanto que tem um recurso em trâmite no Tribunal de Justiça. Porque o pleito do autor recorrido nessa demanda é de que todas as punições, absolutamente todas as sanções da corregedoria são nulas. E a decisão dessa turma é paradigmática. Por quê, excelências? Porque se essa turma entender que essa tese está correta, vamos anular
todas as punições da Corregedoria da Polícia Civil. Aí nós vamos ter policiais acusados por homicídio, policiais acusados de tráfico de drogas, policiais envolvidos com pedofilia, que lamentavelmente tem. Infelizmente, toda instituição, lamentavelmente, tem uma imensa maioria de profissionais dedicados e exemplares, mas aqui e acolá temos aqueles que recalcitram em cumprir a lei, em trilhar o caminho da ética, em exercer fielmente o munus público que ocupa. Neste caso, este servidor ele foi suspenso, ele não foi demitido por este padre, ele foi demitido por um outro. Neste, a pena recomendada pela comissão foi a suspensão, mas a tese dele é de nulidade absoluta do PAD, porque há vício na portaria 28/2023, que é a portaria que institui o PAD e designa para que ele vá ser processado e julgado por uma das 8 comissões existentes no âmbito da SSP. Por que 8 e não uma, como fala a lei? Ora, a lei é de 92, a realidade hoje é completamente diferente. Uma comissão, praticamente todas as infrações prescreveriam, porque é impossível dar vazão. Infelizmente, polícia é uma atividade do Estado, seguramente a que mais demanda a instauração de PAD. Porque o policial está na rua ali e, às vezes, a linha é muito tênue entre herói e bandido, muito tênue. E nós melhoramos muito a polícia no Estado de Sergipe, tanto a civil quanto a militar. O Estado tem se esforçado para qualificar a polícia. O histórico de abuso, de tortura, de violência diminuiu muito esmagadoramente. Mas aqui e acolá ainda existem os excessos. Aqui e acolá ainda nos deparamos com os maus policiais. E o Estado, em respeito à cidadania, não tem outra coisa a fazer senão punir os maus policiais. E se eu disser que não podem existir 8 comissões, tem que ser uma única comissão para o Estado inteiro, a consequência vai ser a prescrição. O hábito do cachimbo. A infração que justifica a advertência prescreve em 180 dias. A infração que justifica a suspensão prescreve em 2 anos. A infração que justifica a demissão prescreve em 5 anos. É o que diz o Estatuto. Então, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, eu concluo dizendo que a questão de ordem deve ser rejeitada, que o recurso deve ser conhecido porque tempestivo, não se aplicando o tema 549 no presente caso, e no mérito, o Estado de Sergipe pugna pelo provimento do recurso, e se reconheça que não há qualquer vício ou ilegalidade na constituição dessas comissões disciplinares e que o PAD tramitou de forma regular, sendo observado o devido processo legal e os seus consectários lógicos, o contraditório e a ampla defesa. É com esses argumentos que o Estado de Sergipe pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, agradecendo a atenção de Vossas Excelências. Doutora Isabela, tem uma pergunta para você. Pois não, Excelência. Doutor Evânio, essa alegação da nulidade da constituição da comissão é também a causa de pedir na ação que levou à demissão? Sim, acontece... Não. A ação que levou à demissão, o argumento é da prescrição. Porque lá, de fato, foi um PAD que demorou absurdamente e ele alega que está prescrito e o Estado sustenta que não está, porque quando a infração administrativa também for o ilícito penal, eu conto o prazo prescricional não no direito administrativo, mas pelo Código Penal. E como lá a imputação é de corrupção passiva do servidor, o crime de corrupção prescreve em 16 anos, de acordo com o Código Penal. Mas essa alegação de nulidade da comissão... Não, o mandato de segurança apenas é prescrição, a tese. Tá. Então é a primeira Agora, vez que isso está aparecendo? Não. Essa causa que eu citei do doutor Marcelo, do doutor Marcos Pinto, é o mesmo pedido. A causa de pedir é diferente, porque como ele tem vários PADs, cada PAD ele ajuiza em uma instância. Tem um outro que eu respondi semana passada, na 18ª, com a doutora Cristina. São muitos PADs. Um, ele opta por mandato de segurança,
outro ele entra com ação no rito do Jefaz, outro ele entra com ação na vara da Fazenda Pública. São várias frentes em que ele está combatendo. Esse mesmo argumento foi rejeitado pelo doutor Marcos Pinto, está sub júdice no Tribunal de Justiça, ainda não tem decisão em segunda instância, em um outro PAD, obviamente que não nesse, porque aí haveria litispendência, mas um outro PAD. Como são vários PADs, é o mesmo pedido, mas são diferentes as causas de pedido. Eu agradeço. Foi não? Doutor Rafael, por favor. Rafael, seja muito bem-vindo, prazer imenso revê-lo. Muito obrigado, Como doutor. Vossa Excelência percebeu, né? O senhor está livre para a sua sustentação oral, peço apenas o bom senso, assim como o doutor Evânio, Claro. de tentar ser bem objetivo, mas sem, em hipótese alguma, deixar de fazer a defesa como deve ser feita. Muito obrigado. Fica à vontade. Excelentíssimos julgadores, servidores da casa, doutor Evânio, sempre cortês nas palavras, aqui eu atribuo a sua notória gentileza. Então, iniciamos com a questão de ordem. A questão de ordem suscitada, é importante esclarecer que primeiro foi porque é uma questão de ordem pública, que poderia ser suscitada após o recurso, e assim o foi. Esse tema 549 é um tema vinculante, especialmente julgado para o Estado de Sergipe, e independente do tempo, do período, ele continua vigente. Por esta razão que nós pugnamos pelo reconhecimento da intempestividade do recurso do Estado. Agora, adentrando ao mérito, antes de adentrar o direito em si, é importante tecer alguns esclarecimentos. O meu cliente, ele foi, Vossas Excelências devem saber, foi, durante 2 gestões, presidente de um sindicato. Presidente de sindicato não é pessoa benquista. Realmente ele tem 23 PADs. E é notório que combater injustiça não é fácil. Esse mandado de segurança ao qual o doutor Evânio se referiu, se tratou, Excelências, de um PAD que durou 20 anos. Ah, mas a pena é a mesma pena do processo criminal. Ele foi absolvido criminalmente. Absolvido criminalmente, a gente defende no mandado de segurança de que a contagem já não é mais do criminal, porque ele foi absolvido. Durou 20 anos. 20 anos depois, o servidor foi punido com pena de demissão. Às vésperas, eu digo assim, faltando poucos anos para a sua aposentadoria. Por quê? Porque defendeu seus pares como presidente de sindicato. Então, observem, tem 23 pares? Tem. Agora, atolado de injustiças. Não é à toa que a doutora Brígida, que é uma juíza séria, competente, que eu não fui dar uma palavra com ela nem para despachar, ela julgou dessa forma. Porque ela constatou que a comissão, da forma que está, não há sorteio, há escolha. A escolha. E com todas as venhas do mundo que eu tenho a doutor Evânio, que é uma pessoa ilustre e renomada, vejam bem, decidido dessa forma, mantendo a decisão da doutora Brígida, jamais isso vai se proliferar em outros processos, por uma razão muito simples. Aqui se trata de um incidente de inconstitucionalidade concentrado, não tem feito erga omnes. Tanto não tem que o doutor Marcos já julgou diferente. Então, essa questão de dizer que aqui vão chover processos, nulidade, não tem isso. Cada caso é diferente do outro, e os senhores sabem muito bem, melhor do que eu disso. Aqui é um controle de constitucionalidade que não tem feito erga omnes. O que se quer é combater uma injustiça. Como é que a lei fala na criação de uma comissão, o secretário cria 8. 8 comissões. Ah, vamos dizer então que as 8 estão ok, que é para funcionar a secretaria. As comissões não têm critério de distribuição. Então não há sorteio, há escolha. E qual servidor público que gostaria de ser julgado por uma comissão escolhida pelo seu superior hierárquico? Eu acho que ninguém, né? Não só servidor público, eu acho que ninguém gostaria de ser. Então, o que se combate aqui é isso. Ah, está errado, então o Estado edite a lei que possibilite e regulamente a criação de outras comissões. Porque a comissão, como está posta, inclusive é órgão. Porque eles recebem remuneração. Ah, eles não querem ser julgados, não querem julgar os pares. Que pares? As comissões são compostas de delegados que julgam oficiais investigadores. Que pares? Eles não julgam pares. Eventualmente tem algum delegado na comissão como julgado, mas julgam oficiais investigadores. Quer dizer, pessoas que estavam no sindicato, que tentaram melhoria salarial, melhoria de condições de trabalho, melhoria em delegacia. Aí, por alguma razão, seja quem for o secretário de segurança de plantão, não gosta, vamos jogar para aquela comissão ali. Será que isso é legal? Quer dizer, como é que se pode defender algo assim? Eu digo, como é que o secretário vai dizer que não há escolha? Claro que há.
Se a lei não regulamenta, se a lei fala em uma comissão e há 8, mas então vamos organizar a secretaria. Mas veja, nos falando em critério de distribuição. Então, por meu cliente ter 23 PADs de perseguição, certo? Porque nós, inclusive nestes autos, nós juntamos pareceres de Ministério Público favoráveis à nossa tese em outro processo. E é claro que temos que combater em várias frentes, porque não é fácil defender justiça, gente. Não é fácil defender justiça. O rapaz teve um PAD, depois de 20 anos foi despedido. Está lá sob a égide do tribunal, foi recente, então ainda é prematura qualquer tese. Então, o que se defende aqui é a manutenção da decisão de doutora Brígida, justamente por essas razões, porque a comissão é ilegal, não há discricionariedade à escolha, e há que se fazer justiça. Decidindo de qualquer forma, todos sabem, a decisão vai ser para este processo, porque há um controle de constitucionalidade que não se aplica a nenhum dos outros processos. O juiz tem um livre conhecimento, tem outros argumentos, e pode e deve fazê-lo. Então, por esta razão é que eu agradeço a atenção e peço o improvimento do recurso do Estado. Bem, doutor Rafael, parabéns também pela brilhante citação. Doutor Marcelo Campos, Vossa Excelência. Presidente, muito obrigado. Inicialmente, parabenizar o brilhantismo das sustentações orais que fomos brindados na manhã de hoje, logo no início dessa manhã. E, por certo, da profundidade, da abrangência, qualificarão o resultado do julgamento que havemos de proferir. Vai dividir, doutor Marcelo, desculpe sua interrupção, mas vai dividir a votação entre o conhecimento e a... Eu vou, na ocasião própria, paralisar aí o presidente. Então, sim, vamos votar a questão de ordem primeiro, né? Da tempestividade. Então, pois não. Em raríssimas oportunidades, colegas, é do meu feitio, como não é do nosso, fazermos aqui a leitura do voto. Mas eu vou pedir a compreensão de Vossas Excelências hoje, ainda que não para ler integralmente, mas para que eu possa fazer uma abordagem até em respeito às sustentações produzidas e exatamente pela singularidade da matéria. Esta é uma matéria que nós nunca apreciamos, nem sob o aspecto da questão preliminar e muito menos no mérito. Então, acho que é oportuno que a gente possa analisar essa questão com mais vagar. Não vou consumir 12 horas para isso. Não. Mas fica à vontade. 12 minutos, talvez. Se for para fazer justiça, pode ser 15 horas. Expor a verdade não tem tempo, né? Então, eu inicio justamente, presidente, por abordar a questão da alegada intempestividade, suscitada já após o processo ter sido pautado, como o doutor Evânio mencionou. Foi essa circunstância, eu explicitei aqui a semana passada, que me fez retirar de pauta, porque foi um tema que foi atravessado quando o processo já ia ser julgado. E, nesse sentido, eu digo que a necessidade de intimação pessoal do procurador, no rito do juizado da Fazenda Pública, decorre do artigo 6º da Lei 12.153, a Lei dos Juizados Especiais Estaduais, consociado com a prescrição do artigo 183 do novo CPC. O tema 549, tantas vezes mencionado, ele é de 24 de 4 de 2013, 24 de 4 de 2013, anterior mesmo à vigência do novo Código de Processo Civil. E trata especificamente da hipótese de atuação dos procuradores federais nos juizados especiais federais, regidos pela Lei 10.259 de 2001. Na ocasião, o julgamento do tema 549, cujo paradigma é o ARE 648629, a relatoria do ministro Luiz Fux, o STF fixou tese no sentido de que a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do artigo 17 da Lei 10.910, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos juizados especiais federais. Digo que a jurisprudência é extremamente rigorosa e atua com cautela no tratamento da aplicação subsidiária de normas envolvendo juizados especiais, especialmente a aplicação da legislação específica de cada juizado especial a outro do mesmo microsistema,
menciono aqui que o STJ já decidia que o sistema para o processo e julgamento de causas de juizados especiais é composto por 3 microsistemas. Juizados especiais comuns, instituídos pela Lei 9.099, juizados especiais federais, da Lei 10.259, e os juizados especiais da Fazenda Pública, estadual e municipal, instituídos pela Lei 12.153. E cada um deles é submetido a regras específicas de procedimento, de modo que a aplicação da lei que rege determinado subsistema em outro somente é autorizada subsidiariamente em situações para as quais não haja previsão normativa específica. Eu invoco aqui um precedente do STJ que faz essa abordagem da relatoria da ministra Suzete Magalhães. A interpretação sistêmica consolidada é, pois, a de que a subsidiariedade exige que a situação jurídica específica não seja disciplinada na lei a qual se pretende aplicar a norma prevista em outro diploma legal de igual hierarquia, que não abrange a hipótese de ampliação ou modificação da situação jurídica específica disciplinada no próprio texto legal, com a aplicação de outra legislação por subsidiariedade. Sobre o tema, o ministro Gilmar Mendes, quando o julgamento monocrático na reclamação aqui citada, entendeu que não se afigura nenhum óbice aplicação da mesma ratio decidente do tema 549 no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública. Contudo, verificando-se o andamento processual da referida decisão, observa-se que fora interposto agravo regimental agora no dia 12 de setembro de 2025, ainda pendente de julgamento na Suprema Corte. Não existe, portanto, trânsito em julgado da referida reclamação. Digo mais, na mesma data em que o ministro Gilmar Mendes proferiu a decisão, ora submetida a agravo, outros 2 ministros do Supremo Tribunal Federal proferiram decisões em sentido oposto, também em relação ao Estado de Sergipe. E aqui eu passo a me referir às reclamações 81586, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, e a reclamação 81023, da relatoria do ministro Flávio Dino. Essas que foram citadas aqui da tribuna. Então, digo eu, tendo em vista a ocorrência de pronunciamentos recentes e em sentidos opostos do STF, com efeitos interpartes e pendentes de trânsito em julgado, ponderando os princípios da boa-fé processual e da não surpresa, pilares da nova ordem processual civil, concluo pela tempestividade do recurso estatal, contando o prazo da intimação pessoal do procurador do Estado. Então, eu volto rejeitando a preliminar. Bom dia, colegas. Parabéns, doutor Marcelo, né? Já conhecia o voto de Vossa Excelência. E apenas para o doutor Evânio e o doutor Rafael, como o doutor Marcelo bem pontuou, em respeito à atuação vigorosa de ambos os profissionais nesta demanda, como em todas, né, que nós temos conhecimento, essa reclamação do ministro Gilmar Mendes foi contra uma decisão minha, né? Os servidores do Ministério Público pugnaram pela aplicação do tema 549, na medida em que as intimações deveriam ser pelo diário. Eu não conhecia esse tema, não tem por que esconder isso aqui dos senhores, não conhecia esse tema. Até porque aqui em Sergipe a gente sempre aplicou a intimação pessoal, então era uma coisa irrelevante para mim, né? Eu não conhecia, confesso aos colegas que eu não conhecia esse tema. Quando eles trouxeram, eu comecei a estudar e, assim, está na minha decisão. Então, o que eu vou falar aqui está por escrito no processo. Eles pediram para que eu anulasse, né, reconhecesse a intempestividade, Eu disse que não era intempestivo, que ainda que se aplicasse o tema 549, ainda que fosse realmente necessário, vinculante essa disposição, nós, do Tribunal de Justiça de Sergipe, nós, juízes, fazíamos as intimações pessoais. E, na minha visão, não era ético, né, eu intimar o Estado e dizer, olha, intimo você pessoalmente, doutor. O senhor foi intimar pessoalmente, você respondeu 2 meses depois, porque o prazo contado, eu não agora intempestivo, porque a intimação é por lá. Então, eu, né, mantive a minha decisão de que o tribunal tinha todo um processamento de intimação da Fazenda Pública, nos juizados especiais da Fazenda Pública, de ser sempre pessoal.
os funcionários levaram essa minha adesão ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes, né, cassou minha decisão pelo tema 549. Então, já agora em julho de 2025, né, bem já posterior ao novo código, tal. Embora o tema seja 2013, a adesão do ministro Gilmar Mendes contra a minha decisão é de 16 de julho de 2025. Pronto. E aí, fizemos o quê? Marcelo, Isabela, Rosa, Fernando, Marta, e agora? Vamos fazer o quê? Porque se isso vingar, o Estado vai perder todo o processo, porque vai ser tudo intempestivo, né? Resolvemos mandar um ofício à Corregedoria do Tribunal, através de um SEI, documento público, né? Procedimento público, público eu digo a parte interna, né? E a Corregedoria, né, disse que deveríamos aplicar, né, a determinação do ministro Gilmar Mendes. Até então a gente estava tranquilo. Posteriormente, tomamos conhecimento, né? Isso eu tomei conhecimento a semana passada, quando o Estado juntou essas duas reclamações, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Flávio Dino, dizendo que não se aplicam aos juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos estados, apenas nos juizados especiais federais. Foi o que nós fizemos. Fizemos no mesmo SEI, mandamos um novo ofício à Corregedoria. A doutora Isabela, né, participou de uma reunião sobre isso. Porque, veja bem, doutor Evânio, o doutor Marcelo sempre pontua, e eu acho assim, brilhante essa preocupação dele. Nós precisamos dar segurança jurídica às pessoas. Não pode uma pessoa procurar um advogado, narrar um fato, e o advogado dizer, vai depender do juiz. Isso não é direito, minha gente. É um mangue, é um faroeste, entendeu? É o direito, tem que ser aplicado o direito. Não pode, depende do juiz. Você quer que o doutor Aldo você ganha, doutor Marcelo você perde, doutor Isabela você ganha. Isso não é direito, entendeu? Obviamente tem os entendimentos, existem os espaços para os entendimentos. Aí é diferente, o senhor vai dizer, olha, realmente então um espaço. Mas a aplicação da lei tem que ser, principalmente numa questão crucial, como intimação, que gera intempestividade, coisa julgada. E, doutor Marcelo, eu ia pedir vista, né, antes dessa questão, e vou continuar pedindo vista, porque, na verdade, como eu não preparei meu voto, e embora eu entenda que o tema 549, eu estava lendo as razões de decidir do tema 549 do ministro Luiz Fux, inclusive Vossa Excelência cita no seu voto, né? Ele deixa bem claro que não se aplica nos juizados especiais federais a intimação pessoal, não é porque é juizado especial federal, é porque o juizado ele tem um rito célere, um processo sumaríssimo, simplificação dos atos, e ele chega a dizer isso, inclusive, no voto dele. Olha, princípio da paridade de armas, contraditório, acesso à justiça, simplicidade do procedimento sumaríssimo. E eu não tenho, doutor Evânio, doutor Rafael, opinião formada sobre isso. Então eu vou pedir vista, doutor Marcelo, com todas as vezes, Vossa Excelência. Não sei se a doutora Isabela vai, já quiser votar, fica à vontade. Porque eu preciso, inclusive, até se eu for acompanhar Marcelo, beleza. O voto dele é brilhante. Mas se eu for dirigir, eu tenho que fazer um voto denso, com alguma fundamentação. Não pode ser aqui, eu acho isso e faço isso. Entendeu? Então eu vou pedir vistas em relação a essa questão de ordem, porque eu estou com muita dúvida. Vou analisar realmente agora todo o voto do ministro Fux, do Gilmar Mendes, do Flávio Dino e da Carmen Lúcia, né? E formar minha opinião. Mas eu estou pedindo vistas em relação a isso. Doutora Isabela. Doutor Aldo, a situação retratada por doutor Marcelo no voto, para mim, me parece bem clara, né? A reclamação é, na verdade, uma interpretação de um precedente, né, que é levada ao ministro em um caso concreto, né? Então, naquele caso concreto em que sua decisão foi submetida, não há dúvida que precisa ser imediatamente obedecida, né? Naquele processo ali, ela vai ter efeito pleno, né? Mas o cenário que a gente tem hoje é de interpretações diferentes do precedente, né? Uma interpretação
do precedente feita pelo ministro Gilmar, naquele momento, né, que o Estado, inclusive, agravou, né, e 2 interpretações realizadas pelos 2 outros ministros. O que é vinculante é o precedente, né? Então, cabe a nós, nesse cenário, fazer a interpretação dos precedentes até que haja uma definição, digamos assim, mais concreta, de maneira colegiada, né, em relação a qual interpretação vai vingar. Então, nesse cenário em que não há uma segurança quanto à interpretação final, né, do Supremo nessa tese, eu vou preferir me filiar, né, à posição que já estávamos adotando aqui, até por razão, né, de segurança e de boa fé mesmo, porque há anos estamos adotando esse procedimento, né, de fazer intimações pessoais para o Estado, inclusive todo o mecanismo de recebimento dessas intimações, convênios firmados e tudo mais. Tudo definido com base nessa premissa de que as fazendas, né, têm prerrogativa de intimação pessoal e o dispositivo da lei do juizado estadual destaca ou remete o sistema de intimação de citação ao CPC, diferente me parece que a legislação federal, né? Então, como tem um dispositivo de lei que remete ao sistema de intimação do CPC, e o CPC prevê a intimação pessoal, esse precedente obrigatório foi, né, anterior à publicação da vigência do CPC. E, havendo 2 manifestações, também do Supremo, com igual peso, né, eu me sinto confortável, por hora, né, sem embargos de, obviamente, alterar a minha compreensão, se essa for a posição, né, final do Supremo, por hora, me alinhar à posição defendida pelo relator, que me parece, né, uma devida vênia, a mais ajustada para a realidade que vivemos, né? Então, por hora, eu vou já acompanhar. Após o voto do relator e doutora Isabela, eu pedi vistas sobre a questão preliminar acerca da intempestividade. Após o voto sobre a preliminar Só sobre preliminar. de intempestividade. Intempestividade. Luiz, já vou intimar os advogados do dia que eu vou apresentar, dia 14 de outubro. Agora, o fato de não já ser maioria não levaria à análise do conhecimento, não? Pode passar. Pode. Verdade. Já tem 2, verdade. Presidente, Já dá a passar, perfeito. Eu acho que o Vossa Excelência está conduzindo o julgamento. Não vejo nada mais não, porque mesmo que eu divija, vai ser 2-1. Não vai mudar nada. Entendeu? A doutora Isabela está convencida, tá? Tempestividade. Bom, perfeito, mas o que eu quero dizer é Não, Vossa Excelência não votou, né? Vossa Excelência não votou sobre a preliminar. Entendi. Eu não votei, entendi. Não vai saber se vai ser ou não nada. A menos que Vossa Excelência retire a vista e se dê por... Mas aí teria que votar. Mas eu não tenho como votar de uma forma assim. Eu vou pedir vistas, né, em relação a isso. Então não vai apresentar Vou pedir vistas. Viu? Eu estaria pronto, mas acredito que... 14 de outubro será representado, viu? Porque eu já vi um voto de vistas e... Também nada impede que após a apresentação do voto de doutor Aldo, mudem-se, né, os votos. 14 de outubro. Até porque pode ser dentro da corredoria, de uma resposta da corredoria. Né? E dá lá, né? Eu acho que aqui a gente está jurisdicionalmente Não, eu sei, lógico, eu sei disso. Viu, doutor Evânio? Então, 14... Luiz, 14 de outubro, viu? É dia 14 é depois do dia do nosso curso. Mas você vai preparar. Eu já vou preparar antes. Um abraço, senhores. Nada. Logo.